A partir de hoje até domingo, o Jornal da Itatiaia, primeira edição, exibe uma série de 3 reportagens que contam a história centenária de Belo Horizonte através de suas construções. A arquitetura, nostalgia e o desafio de equilibrar desenvolvimento com a preservação do patrimônio que dá identidade às ruas da capital. Belo Horizonte completa 128 anos no próximo mês. Apesar de relativamente jovem, a capital mineira já possui muita história para contar. E parte deste passado recente é contado através do seu patrimônio tombado. Belo Horizonte tem cerca de 1.000 bens tombados. A lista inclui casas e prédios, mas também árvores, calçadas, jardins e até um reservatório de água. Mas o que significa tombar alguma coisa? Quem explica é Daniel Silva Queiroga, advogado e especialista em direito urbanístico. O tombamento é um ato pelo qual o poder público reconhece que um bem, seja ele imóvel ou imóvel, tem um valor cultural, né? E a partir do momento que o tombamento é concluído, o proprietário da coisa tombada fica sujeito a um regime próprio de propriedade, no qual ele deve seguir algumas regras para conservar aquela coisa de modo que ela possa permanecer e existir, né, para as futuras gerações. Esse valor, reconhecido pelo patrimônio público, pode ser por causa de sua arquitetura, pela época em que foi construído, ou até mesmo por ter sido a casa de alguém importante. A Fundação Municipal de Cultura é o órgão responsável pelos processos de tombamento. Carlos Henrique Bicalho, diretor de Patrimônio Cultural da Fundação, revela que não são só as casas de famosos que são tombadas pela Prefeitura. Hoje em dia, essa questão da pessoa ser célebre ou não é quase irrelevante para a análise do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do município. Óbvio que isso é levado em consideração em algum caso, por exemplo, a casa do Juscelino Kubitschek na Pampulha. Ela é importante, mas não é só pelo fato do Juscelino ter sido proprietário dela. Ela é importante também por ter sido construída no momento inicial da Pampulha, lá em 1940. Ela é importante porque ela parte de um projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, mas tem diversos outros critérios e outros fatos históricos que corroboram a importância da gratificação. Toda família que trouxe algum bem cultural até nós, até nos dias de hoje, ela é importante para a cidade. Mas apesar de centenas de itens terem sido tombados e preservados, BH perdeu vários outros imóveis ao longo do tempo. Isso porque a Lei Municipal de Proteção ao Patrimônio Tombado só surgiu nos anos 80, após a demolição de um prédio icônico no centro de BH, conforme explica o arquiteto e urbanista Flávio Carsalade. A população estava muito preocupada com a preservação dos imóveis de Belo Horizonte, porque estava sendo tudo muito destruído, né? As casas dos funcionários da cidade, que era exatamente o bairro dos funcionários, estavam sendo todas destruídas, todas. E o único órgão de preservação que existia aqui era o órgão estadual, mas o órgão estadual não pode ficar tombando só prédios em Belo Horizonte, porque ele também tem que se preocupar com o resto do estado. A preservação em Belo Horizonte passou a ser uma questão muito complexa. E o Cine Vetrópolis foi vendido para o Bradesco, que destruiu o edifício para criar ali uma agência bancária e se tornou um marco da história da preservação da cidade. Muitos espaços icônicos acabaram sendo destruídos antes da criação da lei, como o Palácio dos Correios, que deu lugar ao conjunto Sulacap e Sul América, e a antiga Feira Permanente de Amostras, que ficava no terreno da atual rodoviária de BH. Mas muitos imóveis comuns também marcaram a memória dos moradores. É o que destaca o professor de História Francisco Furró. Eu sou um cara nascido em 1978 aqui em Belo Horizonte, então a minha infância foi na década de 1980. Eu lembro de casas do Barro Preto. Eu lembro de passar na rua Paracatu, quase esquina com a Avenida Amazonas, e ali havia várias casas, aquelas casas típicas de Belo Horizonte da década de 1950, com alpendre e um muro baixinho e pequenos jardins à frente, com uma flor que tinha muito na cidade até 1980, que chamava Dama da Noite. Então, quando você passava ali no começo da noite, a rua tinha o perfume da Dama da Noite. Você já deve ter sentido esse cheiro em alguma rua aqui de Belo Horizonte. Poucas têm, porque essas casas e esses jardins não existem mais. Esses prédios foram demolidos para dar lugar a outros imóveis com outros propósitos, e não mais moradias, por exemplo, ou não mais imóveis residenciais. Amanhã, no segundo episódio da série especial, você vai conhecer alguns imóveis tombados de BH que ganharam novos usos e foram abraçados pela população. Repórter Célio Ribeiro.